So guys, retornando à nossa aula 9, só para relembrar, nós estudamos a derivada de uma função, que nada mais é do que o cálculo da derivada, só que no lugar de usar o a, aquele azinho da equação, como sendo um númerozinho, você usa uma variável x e aí você tem a derivada da função. Vimos também o que mais? Nós vimos como é a interpretação geométrica da derivada, que o sinal da derivada ela está de acordo com o crescimento e decrescimento da função. Aqui onde a função decresce, a derivada é negativa, e onde a função cresce é positiva. Mas isso não é para, como já citei, eu vou reforçar mais uma vez, não é para decorar. Onde ela decresce, a derivada negativa, é para você compreender, porque tem um motivo para isso, que tem a ligação com a inclinação da reta tangente. Então, essa parte aí se atentar. E esses pontos críticos, que são pontos onde a inclinação, onde você não tem inclinação da reta tangente, nem crescente nem decrescente, a reta tangente está assim na horizontal. Veja aqui, ó, esses pontos críticos, a reta tangente está na horizontal, a derivada aí vale zero, ela é zero. E guys, agora que eu vi, eu escrevi errado aqui, tá? Peço perdão. Eu não sei se eu falei no vídeo igual a zero, mas é igual a zero. Então peço... Aqui eu fiz certinho, ó. Aqui foi certinho, igual a zero. Aqui é igual mesmo, só que o meu igual saiu torto, né? Eu acho que foi só aqui mesmo o erro, então deixa eu voltar. Foi só aqui. Na verdade, não foi um erro, foi um igual mesmo que saiu torto. Mas é igual a zero, igual a zero, igual a zero. Nesses três pontos aqui a derivada vale zero. Claro, quando a gente fala em derivada num ponto, a gente está falando da derivada nesse ponto, que a derivada se calcula em um número, não é em um ponto. Mas quando a gente fala derivada nesse ponto, a gente está se referindo ao x desse ponto, que o x fica bem aqui. O x desse ponto fica bem aqui, ó. Então você sempre ou vai subir, o x fica no eixo x, ok? Então a função derivada calcula em um x na variável e interpretação geométrica que nos dá o sinal. Assim, se eu lançar para vocês um problema onde eu coloco gráfico, aí eu pergunto de vocês: nessa parte aqui a derivada é positiva ou negativa? Explique. Aí você explica. Nessa parte, a derivada é positiva porque a função está crescendo. O que nós vimos ainda? Nós vimos exemplos de cálculo de derivada, vimos esse exemplo. E agora que eu lembrei, a gente temos atendimentos na terças e quintas às 13 horas, 13h30. Então, qualquer dúvida, lembrando, só perguntar no atendimento. A gente também vimos o cálculo de outra função derivada, que é essa aqui, e falamos do seu domínio. Aqui a derivada, o domínio dela é para x maior que zero, porque o x está na raiz e no denominador. Quem não sabe, por estar na raiz quadrada, não pode ser negativo. E se o x fosse zero aqui, ia zerar todo o denominador. Sabemos que o denominador não pode zerar. Então o x não pode ser zero e nem negativo. Ele só pode ser positivo. E o que mais que a gente viu? E por último nós vimos a notação de lines, ou melhor dizendo, outras maneiras de representar a derivada, outras notações para a derivada, outras notações. Vimos que na hora que normalmente a gente aprendeu que a derivada você põe uma linha, a linha aqui depois do nome da função, mas quando estudamos isso, vimos que há outras maneiras de representar a derivada, como por exemplo, colocar a linha fora e a função entre colchetes, ou usar o símbolo da função, a letra símbolo, e colocar a linha. E vimos a notação de lines, que é usando o dd. Então, aqui o ddx, ou o ddt, ou ddu, dd alguma variável. dd. E também tem variações para representar na notação de lines. Nesse dd,
a variável fica embaixo, a variável sempre fica embaixo. A função, seja o símbolo dela por esse F ou por esse Y, você vai colocar fora, pode ser fora ou pode ser aqui, não tem problema. E aqui tem a gente costuma utilizar essa leitura derivada da função em relação à sua variável, ok? E o próximo vídeo a gente continua, foi mais um aparato geral para relembrar caso estejam esquecendo.